Lendo a palavra de Deus, eu fui constrangido a trazer, a partir de um relato bíblico, trazer para você um ensinamento sobre relacionamento. Amém? Sabe, a palavra de Deus, ela é um grande mistério, né? Mas quando a gente olha a Bíblia, a gente tem que descobrir e entender que ela é a história de Deus na vida de pessoas, que se revela através da vida de pessoas comuns. Não havia nada de extraordinário naquelas pessoas da Bíblia, sabia? Não tinha nada de extraordinário. E a única pessoa que podia ser extraordinária, ela veio em carne, foi um bebê. Eu fico imaginando até hoje, Jesus teve que aprender a engatinhar, a comer, a falar. Quantas fraldas da época Maria teve que trocar? Porque o único extraordinário da Bíblia decidiu vir de uma forma normal, comum. Ou seja, não há nada de extraordinário nas pessoas que estavam ali no relato bíblico. Você concorda comigo? Dito isso, a gente tem que reconhecer que existem muitas histórias que nós, com muitas histórias, nós podemos aprender. Nós vamos hoje aprender com uma história da palavra de Deus, e você não vai precisar abrir aí ainda, mas cada história dessa nos ensina algo sobre Deus, sobre nós mesmos, e sobre a forma como nós construímos nossos relacionamentos, sejam de amizade, sejam afetivos, familiares, ou até um relacionamento conjugal, sentimental, onde nós temos um desejo, uma afeição maior por alguém. Nós vamos hoje aprender com um casal improvável. Eles tinham um contraste muito profundo. Eu fiz uma enquete com vocês no nosso Instagram, e esse casal está em 1 Samuel. Mas, no livro de 1 Samuel, não tem somente a história de um casal. Tem história de vários casais. Por exemplo, tem Eucana e Ana. Tem Davi e Mical. Tem Saul e Ainoã. Mas não é de nenhum dos três que eu vou falar. Eu vou tratar de um outro casal. Nós vamos conhecer uma mulher sábia que toma uma decisão que muda uma trajetória de uma história, e nós vamos aprender através disso. Mas eu quero te falar que às vezes a maior batalha da nossa vida não é contra um gigante, ou um inimigo, ou uma perseguição. Às vezes a maior batalha acontece dentro do nosso próprio coração. Por isso, acompanha comigo, 1 Samuel, no capítulo 25, no versículo 1. Lá vai dizer assim: Samuel morreu. Grandes homens de Deus, quando eles morrem, existe um momento que para a história. Josué capítulo 1, o anjo vai dizer para Josué: Moisés, meu servo, está morto. Nesse caso, agora em 1 Samuel, versículo 25, capítulo 25, versículo 1, diz assim: Samuel morreu, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça. Senhor Jesus, nessa noite, eis a tua palavra, e faz conforme a tua vontade aquilo que traz prazer e alegria para o teu coração. Estamos aqui ao teu dispor para te ouvir, e não para nos ouvir. Não para ouvir a voz da nossa consciência, mas para ouvir a voz do teu Espírito em nós, produzindo um fruto digno de arrependimento, produzindo em nós verdade e uma vida digna da tua palavra. Nos conduz pelo caminho da revelação dos teus mistérios nessa noite. Mais uma vez, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração. Amém.
antes mesmo de conhecermos a história que vamos debruçar aqui, nós precisamos compreender o momento em que está essa história. E esse é o momento. Israel está vivendo um tempo de luto. O capítulo se inicia com uma notícia que para nós não parece ter grande importância, mas carrega um enorme peso espiritual. Samuel morreu. Samuel foi um profeta que mudou a história de Israel. Samuel foi levantado para confrontar. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, jovem que está aqui, porque vai falar com a tua vida sobre mistérios da tua vida prática, da tua vida comum. Samuel, ele não era apenas mais um homem em Israel, ele havia sido o último juiz da nação. O profeta que tinha conduzido o povo a um despertamento espiritual e a um período decisivo da história. Ele era a maior autoridade espiritual de Israel. Ele era alguém, a maior autoridade, a maior voz de Israel. Mesmo após o rei Saul ser elevado até o trono, Samuel continuava sendo aquele que a nação consultava para saber a vontade de Deus. Samuel era um oráculo de Deus. Portanto, quando a morte de Samuel acontece, ela representava o fim de uma era. Ela marcava o fim de uma era. E quando isso acontece, toda a nação de Israel, ela chora. E depois desse momento de pranto, Davi decide ir para um lugar, o deserto. Por quê? Porque Samuel foi a referência espiritual para Davi. Saul não foi uma referência espiritual. Saul foi uma referência de governo, de reinado e um mau exemplo. Então, os olhos de Davi estavam em Samuel. Samuel tinha sido levado por Deus, conduzido por Deus até a casa do pai de Davi, para ungir a Davi como o próximo rei. Então, quando Samuel morre, Davi, que seria o futuro rei, pranteia, vive o luto da nação, mas decide sair e ir para o deserto. Não era só uma mudança geográfica, era também um retrato daquilo que Davi estava vivendo. Davi se levanta e decide ir para o deserto. E eu vou te dar um outro contexto. Davi não somente faz isso, mas antes mesmo, no capítulo 24, ele está em meio a uma perseguição. O rei Saul está perseguindo ele. E no capítulo 24, Davi tem a oportunidade de matar o rei Saul, mas não mata. Porque ele diz: ai de mim, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Davi teve a oportunidade de matar o seu perseguidor, que era o próprio rei. Não matou. Vai no capítulo 25, chora a morte de Samuel e decide logo após ir para o deserto. Nesse momento de desgaste, de luto, de solidão e até de vulnerabilidade emocional é que a história que nós vamos ler hoje acontece no capítulo 25. Isso é importante porque nos ajuda a entender que os maiores testes da nossa vida nem sempre acontecem quando nós estamos fortes, mas sim, muitas vezes, quando estamos cansados. Davi estava cansado, pressionado. Nem sempre surgem os testes, nem sempre surgem depois de derrotas, mas às vezes depois de grandes perdas. Davi está no deserto por fora, mas também em um deserto por dentro. Então vamos começar essa história. 1 Samuel 25, a partir do versículo 2, lá diz assim: havia um homem em Maom, que tinha suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Muito rico. Ele era pouco rico? Ele era rico? Muito. Tinha 3.000 ovelhas. 3.000 ovelhas. Cara, se eu já tiver umas 50 cabeças de ovelha, eu já estou bem assim, né?
Esses dias me prometeram, eu vou trazer uma ovelha. Eu falei, meu Deus, onde é que eu vou colocar essa ovelha, né? Onde é que eu vou colocar na área de serviço lá de casa? Não tem como. Na geladeira? Na churrasqueira? Não, era vivo, entendeu? A ovelha. Não, é sério, é verdade. Vocês estão duvidando? Tá bom. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. Eis o casal. E a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita. Porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Ele era descendente de Caleb. Irmãos, jovem, presta atenção. Toda informação que é dita para você na Bíblia tem uma relevância muito grande. Inclusive, essa palavra de hoje eu poderia desmembrar em umas 4 pregações que nós teríamos muita coisa para falar. Mas eu vou tentar ao máximo comprimir só no culto de hoje. Mas existe tanta riqueza só nesses 2 versículos e no versículo anterior, que nós poderíamos aqui ficar falando muito tempo. Por isso, leia a palavra e se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus, por favor. O primeiro personagem apresentado para nós é Nabal. Já vimos que Samuel morreu, Davi foi para o deserto, mas agora conhecemos um novo personagem e ele só é citado nesse capítulo. Nabal. A Bíblia faz questão de declarar que ele era rico, muito rico. E antes mesmo de falar do caráter dele, fala sobre a prosperidade dele. Ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Isso era um patrimônio extraordinário para a época. Estamos também diante de um dos homens mais ricos daquela região. A atividade dele era tosquear ovelhas. Ele fazia, roupas disso. E roupas era uma das principais fontes de prosperidade da época. Tudo indicava que ele era um homem próspero, influente, bem estabelecido. À primeira vista, Nabal era um grande partido, né? Quem casasse com Nabal estava feito. Mas nós aprendemos que prosperidade não é sinônimo de caráter. Às vezes eu falo, ontem conversava com um jovem, e tu vê um carrão passando na rua, e hoje nós somos muito pautados, infelizmente, pela cobiça, aí tu vê aquele carrão e tu diz, que carrão, né? E por um momento tu cobiça aquele carro, e eu sempre aprendi a me questionar, será que foi com dinheiro lícito que esse carro foi comprado? Nem toda prosperidade que você vê é sinônimo de que aquilo foi devidamente conquistado. No caso de Nabal, nada é acusado em relação à forma como ele obteve essa prosperidade e essa riqueza. Mas já nós descobrimos, nos 2 versículos ali que nós lemos, que ele era mau, e ele era grosseiro, truculento. O autor também apresenta Abigail, a esposa dele. Enquanto que a riqueza é destacada, as primeiras características que nós conhecemos de Abigail não estão relacionadas ao que ela possui, mas ao que ela era. Inteligente e bonita. Glória a Deus. E que bom que está nessa ordem. Amém? Porque tem beleza, que eu vou dizer, é até abrir a boca. Mas não dá. Inclusive, Brasil afora, muitas vezes o que se admira é a beleza externa, mas o cartão de postal de uma mulher, segundo o coração de Deus, ela é temente, ela é inteligente, ela é sábia. E assim, ela é bela. Por isso que eu amo a minha esposa. Glória a Deus, aleluia. Inclusive, ela está viajando, beijo, amor. Eu nem sei se ela vai ver e ela detesta que eu fale essas coisas. A ordem, ela não parece acidental. A beleza exterior apenas complementava
a beleza do caráter de Abigail. Você está aqui, diga amém? Então vamos lá. Enquanto Abigail ela é descrita como inteligente, Nabal é descrito e apresentado como grosseiro. Enquanto Abigail demonstra sensatez, Nabal é conhecido pela dureza do coração dele. Ou coisa ruim é um homem duro de coração. Enquanto ela representa um equilíbrio na casa, ele apresenta total desequilíbrio, porque estava constatado que havia um desequilíbrio naquela casa. Havia um desequilíbrio entre o que eles possuíam e o caráter que cada um deles demonstrava. Não era coerente aquela casa. Aquela casa havia algo incomum, ou pelo menos infelizmente, talvez comum a muitos, mas que estava equivocado. E eu me admiro às vezes que, por pastorear há muitos anos, conhecer muitas histórias, às vezes nós constatamos esse desequilíbrio na vida de muitas pessoas. Parece que um ou outro sempre tem alguém, ou sempre não, mas muitas das vezes há um desequilíbrio num relacionamento. Nesse caso havia. O problema daquele casamento não era financeiro, certo? Ah, não, o problema do casamento é as finanças. Não era. Eles eram ricos, Nabal era rico. O problema deles era moral. O problema deles era espiritual também. E a fama e a reputação daquele homem estava dividida entre riqueza e insensatez. Não bastasse isso, Nabal era descendente de Calebe. Poxa vida, tu é descendente de um dos homens que conquistou a terra prometida? Imagina a história de Nabal. Eu sou descendente. Te mete comigo, cara? Sou descendente do cara que descobriu aqui em Porto Alegre. Sou da família. Aí fala um nome de uma família, né? Aquelas que tu... Opa, família. Sou dos... E dos... Vou citar aqui, capaz de ter alguém aqui, né? De uma família tradicional da cidade. Era como Nabal se apresentava. Nabal herdou a linhagem de Calebe, mas não herdou o caráter de Calebe. Ninguém é transformado pela fé dos seus antepassados, meu irmão. Deus não tem neto. Deus tem filho. Eu sou filho. Por exemplo, eu sou filho de pastor. Meu pai é pastor. Meu avô, meus tios também. No entanto, eu tive que ter o meu encontro com Deus. E eu tive que ouvir de Deus que eu era filho. Porque não bastava eu ser filho de pastor. O legado, ele pode, inclusive, abrir portas, que eu acho que era o caso, talvez, de Nabal. Por ser descendente de Calebe, havia uma construção histórica e de conquistas, e a gente se lembra do culto especial do Dia da Mulher, que foi pregado sobre Axa, aqui, se lembra? Uma das filhas de Calebe. Os descendentes de Calebe tinham posses, então Nabal deve ter herdado muito das posses e da influência daquela família. Mas o caráter continua sendo uma construção pessoal tua, individual. Mas agora vamos continuar. 1 Samuel 25, 4, agora a gente vai ler bastante, presta atenção, se você consegue acompanhar aí. Quando Davi, no deserto, preste atenção, ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo, falar com Nabal, e perguntem-lhe em meu nome, em meu nome, como Nabal está. Tudo tranquilo até aqui, né? Tudo bem. Digam àquele afortunado, olha como Davi chega com a mensagem para Nabal: paz para você, paz para sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços, e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença,
Por que chegamos em boa hora? Porque ele estava tosqueando a ovelha. Esse momento específico do ano era um momento de celebração. Assim como a colheita, o tempo da colheita era de celebração para quem era do agro, e o agro é pop, o agro é tudo, o agro é tech, certo? O pessoal estava esperando, né? Eu vi. Na pecuária, era o momento da tosquiagem, não. Da tosquia, é óbvio que estava escrito ali. Eu que estou tosco mesmo. A tosquia das ovelhas. Então era um momento muito propício. Era um momento de festa. Tinha muita festa nessa época. Porque poxa, está no momento. Continua comigo. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Olha o que Davi pediu. Nabal, qualquer coisa que tu tiver. Qualquer coisa. Ele está exigindo alguma coisa? Tá. Está prestando atenção? Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi. Quem é Davi? E quem é o filho de? Por quê? Ele era filho de quem? De Caleb, né? Ele era descendente de Caleb, né? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Grosseiro, truculento, mau, próspero, que não adianta nada. Tem só para ele. Tem e não consegue ter o mínimo de empatia. Tem, mas não consegue ter o mínimo do olhar para o outro. Não bastasse, mesmo diante de um pedido, mesmo diante de algo simples, Davi não estava determinando um valor. Davi não estipula quantidades. Ele não faz nenhuma exigência. Ele só está apenas pedindo, o que tu tiver na tua mão, Nabal? Por favor, dá aos meus rapazes. Eles cuidaram dos teus bens, das tuas propriedades. Eles cuidaram. Por quê? Porque Davi tinha um grupo de guerreiros. Um grupo de guerreiros que era só gente top. Ô Grilo, gente top. Né? Gente, é sério. Só que esses caras protegeram todo o rebanho de Nabal. E aí o que acontece? É que ele pede só alguma coisa. E o que Nabal faz? Ele mostra um desprezo deliberado. Uma tentativa de diminuir alguém cuja relevância era conhecida por todos. Quando Nabal diz assim, quem é Davi? Como assim quem é Davi? A nação inteira sabe quem é Davi. A nação inteira sabia que Davi tinha matado Golias. A nação inteira sabia que as batalhas de Israel eram vencidas porque Davi estava no campo de batalha. Havia inclusive uma música para Davi. Já imaginou isso? Já imaginou? Davi tinha uma música para ele. Tinha uma música aqui. Saul matou 1000. Davi, 10.000. Dezenas de milhares. Isso era cantado. Então, todos conheciam que era Davi. Mas Nabal, por ser um homem truculento, diz, quem é Davi? Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Ele, inclusive, ele afronta, dizendo, eu não reconheço a tua história, e não reconheço de onde tu veio, da linhagem que tu é. Porque eu sou rico.
É, no meio dos fios ainda, é impressionante, né? Eu vou pregar junto com o grilo aqui hoje. O grilo falante. Foca em mim aqui, foca em mim. Porque também tá difícil para mim focar, mas foca em mim aqui. Onde é que eu estava, Jesus? Mas, Davi, inclusive, Nabal chega a dizer, na verdade ele está dizendo, eu sou da descendência do conquistador, e tu? Do Jessé, tu é filho de Jessé, de onde é que tu veio, cara? Tu não é nada, inclusive, tu está fugindo do teu Senhor. Eu sei o que é isso, sabe por quê? Porque os meus também fogem. Então, sabe o que Nabal está dizendo? Tu é um escravo fugitivo, tu não merece nada, eu não vou te dar nada, e tudo que é meu não pertence a ti, e eu não te devo nada, inclusive. Mas Davi não pediu, Davi não exigiu, ele só pediu, na verdade. A coisa vai piorando. Porque, na verdade, Nabal, ele olha para a situação apenas pela perspectiva humana. Ele vê um fugitivo, mas não consegue enxergar o futuro rei. Ele estava falando com o futuro rei da nação, mas ele não conseguia ver isso, não conseguia. A riqueza de Nabal produziu autossuficiência em vez de gratidão. A prosperidade produziu orgulho em vez de generosidade. A abundância produziu dureza em vez de compaixão. E como tem homem assim? Quando prospera, esquece todo mundo, não lembra de ninguém. Não lembra de ninguém. Esquece até aqueles que apoiaram, ajudaram. Nabal era um cara desse. A Bíblia diz, mau e grosseiro. Imagina quando se falam da tua história, lembram mau e grosseiro. Misericórdia. O problema de Nabal não era falta de recursos, era falta de coração. Ele tinha celeiros cheios, mas uma alma vazia. Tinha rebanho numeroso, mas um espírito miserável. 1 Samuel 25, 12, olha o que acontece. Então Davi, presta atenção, vai comigo nessa história. Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegaram, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Aí piora, Nabal era mau e grosseiro, Davi era impossível e sanguinário. Nós estamos achando que vocês estão achando que eu vou defender Davi, né? Não vem comigo não, defender Davi. Não, Nabal era mau, mas Davi não podia tocar na ferida do neném. Não podia. Ele estava num deserto, em luto, é compreensível. Compreensível. Sendo perseguido, compreensível, tudo tranquilo. Estava com fome, tranquilo. Tinha que liderar milhares de homens que eram da pior estirpe, compreensível. Mas aí se sentiu ofendidinho pelo riquinho. Sabe aquele pobre que se sente ofendido pelo riquinho? Ah, mas agora nós vamos dar um jeito naquele cara. Chama a galera, faz descer o morro. Desce todo mundo. Nós vamos bater lá no bairro chique. Nós vamos lá quebrar tudo. Vamos quebrar a casa dele, vamos quebrar tudo. Vamos passar. Vai ser terrível. É o que Davi queria fazer. Ele era impulsivo. Ele era sanguinário. Só que você percebe uma coisa. Davi não orou. Davi não consultou o Senhor o que ele devia fazer ou não. Não há nenhuma reflexão. Há apenas uma ordem. Pegue as espadas. Nós vamos lá. É muitas das vezes o que nós fazemos, né? Nos sentimos ofendidos, injustiçados. Temos que responder. Olho por olho, dente por dente. E assim tem que ser. Porque homem macho tem que responder. Tem que responder.
não leva o desaforo para casa. É o que Davi fazia também, não levava o desaforo para casa. Nós estamos entendendo um perfil de homem e o outro perfil de homem. E aí tem um problema, meus irmãos, jovem que está aqui, muitas vezes a gente peca, não porque também a gente é intencionalmente mal, às vezes nós não somos maus, mas pecamos porque estamos cansados, feridos, pressionados. É o que Davi estava. E aí quando está cansado, ferido e pressionado por uma situação, basta uma ofensa para tu decidir tomar uma decisão impulsiva e sanguinária. Eu vou acabar com isso, de uma vez por todas. Quando a dor assume o controle, meu irmão, a sabedoria perde a voz. Felipe, até agora tu não entrou em relacionamentos. Tu que pensa? Estou falando de relacionamentos o tempo inteiro aqui. Porque muitas das vezes é o que acontece dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Quando se perde o controle. Quando a ferida é o motivo para a impulsividade. Nem toda dor nos autoriza a agir, meu irmão. Nem toda ofensa nos dá direito de revidar. Nem toda afronta deve ser respondida. Então, para resumir até aqui, e nós vamos nos encaminhando aqui para um momento importante. De um lado nós temos Nabal, um homem tolo, arrogante e perverso. Do outro está Davi. Ele é o futuro rei, é um homem ungido. Ah, glória a Deus. Mas ele está dominado pela ira. E agora entra em cena alguém. Leia comigo e aí nós vamos parar um pouco para ler esse momento. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons. Olha quem está falando, são os servos, estão dizendo: aqueles caras foram bons conosco. E nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor. Presta atenção. Ele está dizendo que esses caras nos protegeram. Os servos chegam para Abigail, a esposa de Nabal, e dizem: olha só o que está acontecendo. Olha o que o nosso Senhor, o teu marido, fez. Ele mandou embora uns caras que nos protegeu. Presta atenção. Tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Os servos já sabiam que não dava para falar com Nabal. Então Abigail pegou a toda pressa. Olha, que mulher de Deus. Glórias a Deus pelas mulheres de Deus, amém? Amém. Cadê as mulheres de Deus aí? Estamos bem, estamos bem. Cadê as mulheres de Deus? Amém. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas. Gente, ele tinha 3.000, ela só pegou 5. Cinco medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse a seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal. Estão acompanhando aí? Enquanto ela, está aí? Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. E ele estava querendo pagar com o mal, né? Que coerência, né? Que Deus me castigue, se até o... Olha só. Davi está dizendo que Deus me castigue. Gente, é pesado, gente. Gente, é pesado. Esse assunto é pesado. Davi está dizendo: olha, que Deus pese a mão contra mim. Se até, vai comigo?
ao amanhecer, eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, meu senhor, que a culpa, parece que eu estou ministrando numa vigília, cara, num monte. É sinal para fazer vigília no monte? Me ajuda aí, Caio. Cara, que coisa engraçada. Nunca tinha passado uma coisa dessa, gente. Tá vendo? A vida inédita do pastor, né? Tá bom. Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno. Ela está falando do marido dela. A saber, com Nabal. Porque ele é o que significa o seu nome. O que ele significa o seu nome? O que está escrito ali? Nabal é o seu nome. E a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Ela está dizendo, eu não sabia do que estava acontecendo na minha casa, e com os bens e as propriedades do meu marido, e agora eu sei que eu estou diante de uma ameaça sobre a minha casa, a minha vida, a vida do meu marido, e eu estou aqui para fazer uma intervenção, para que o Senhor, Davi, tenha misericórdia da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Por mais que ele não diz que ela tinha filhos, mas vamos entender que havia servos então, e tinha. Eu peço, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Que mulher de Deus. Que mulher de Deus. Que mulher que sabia o que fazia no seu lar. Que mulher que sabia administrar o caos, a ameaça, a afronta. O que talvez algumas mulheres fariam? Algumas mulheres diriam: Davi, me leva contigo. Esse cara é louco. Me tira dessa escravidão. Ele me maltrata. Mas ela não parece estar nesse tom. Ela veio interceder pela casa dela. Ela veio interceder pela vida dela, mas não só. Pela vida até do marido, que era mau e grosseiro. Irmãs, minhas irmãs em Cristo Jesus, que tu seja levantada com sabedoria no teu lar, na tua casa. E se você ainda não caminha ainda com um homem ao teu lado, num casamento, ou num noivado, ou num namoro, peça a Deus sabedoria já agora. Uma sabedoria como essa mulher teve. Essa mulher foi muito sábia. Ela está evitando a morte. Havia um decreto de morte para a casa dela. E sabe, ela nem desleal ela é. Ela continua leal a um homem mau e grosseiro. Calma. Continua comigo. Continua comigo. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu Senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu Senhor. Perdoe a transgressão. Ela até se coloca num lugar de... tem tanta coisa para falar aqui, meu Deus. Desta tua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor. Ela está falando para Davi. Ela está reconhecendo. Ela reconheceu: eu sei que tu vai ser rei. O meu marido não te reconheceu, mas eu já sei que tu vai ser rei. Então, perdão pela transgressão que eu estou fazendo aqui.
Perdão porque eu estou indo até num lugar que nem me era permitido, mas eu estou aqui num lugar de intercessão. Muitas mulheres são levantadas assim. Muitas mulheres, talvez a tua avó, a tua mãe foi levantada assim na história da tua casa. Ela intercedeu, mesmo diante de uma condição muito difícil, até uma condição de morte. Você está aqui talvez pela oração de alguém que intercedeu por ti, a tua mãe, a tua avó, tua tia. Tipo uma mulher como Abigail, ela intercedeu. Isso aqui é uma mulher também falando com Deus. Deus, perdão pela minha casa, perdão pela ofensa da minha casa, perdão porque meu marido nem sabia o que fazia, mas por favor tenha misericórdia, eis aqui a minha oferta para ti. Olha que profundo, irmão. Jovem, leia a Bíblia. Nós só estamos meditando num capítulo, nenhum outro texto vai ser citado em toda essa pregação. É só um capítulo, e olha a riqueza desse capítulo. Olha o quanto nós podemos aprender de uma conduta dentro de um casamento, de um relacionamento. Olha o quanto nós podemos aprender do que nós devemos ou não devemos fazer. Olha o quanto nós aprendemos sobre lealdade, sobre reconhecimento. Que Deus nos ensine nessa noite, amém? Continua comigo, eu já estou assim, cheio aqui da palavra. Perdoe a transgressão dessa sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque Ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir, ela está falando para Davi, e tirar-lhe a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Ela está falando coisa forte. Seu Deus, porém, a vida de seus inimigos, esse a lançará fora, como se a atirasse da cavidade de uma funda. Ela está lembrando de como ele mata Golias. Olha só, que mulher sábia! Não, eu fico cheio da palavra de Deus e fico percebendo como essa mulher teve esse entendimento. Ela está dizendo, Davi, se alguém quiser te tirar a vida, a tua vida vai ser atada a um feixe daqueles que vivem. Mesmo que tu queira morrer, tu não vai morrer, tu vai ser atado a um feixe que vive. Quem quiser te tirar a vida, quem quiser te tirar a vida, vai ser colocado na cavidade de uma funda, assim como tu afundou a testa do Golias. Ela reconheceu quem ele era, não só em governo, mas até espiritualmente ela reconheceu. Acompanha comigo, nós já estamos chegando ao final, mas presta atenção. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. Sabe o que ela está dizendo? Davi, quando tu chegar no trono, a tua consciência não vai te acusar que tu fez algo que tu não devia fazer, na impulsividade da tua personalidade, por causa de uma ferida do teu caráter, da tua vida. Ela está dizendo, quando tu subir no trono, tu tem que subir limpo. Essa é uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus, para a tua vida, jovem, é uma mulher que te coloca no prumo da santidade. Se essa mulher te faz cair, cai fora. Se esse homem é mau, truculento, grosseiro, cai fora. Me uno aqui à palavra que a pastora Helena Raquel pregou nos Gideões Missionários, e quem viu, viu, e quem não viu, vai ver ainda. Assina embaixo, tudo que ela falou, não retruco nada, e não tem um adendo a colocar. Inclusive acho que foi uma das palavras mais fortes da história daquele seminário, daquela conferência. Se é um homem mau, grosseiro, violento, cai fora. Mas a gente só está namorando, vai piorar no casamento. Se ele for, ele não vai ser menos grosseiro no casamento, vai ser mais. Ele vai ser mais mau. Mas ele é avarento, vai ser mais avarento. E a avareza não vem de Deus. Inclusive, a avareza é uma característica de homens que são malignos, ímpios, e inclusive impedem que sejam ministros da palavra de Deus. Inclusive está escrito lá,
não dados à avareza. Ele era avarento, Nabal era avarento, amava o dinheiro. E o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem a meu Senhor, então lembre-se desta tua serva, lembre de mim. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue, e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal a você, se você não tivesse se apressado, e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Uau! Que mulher, hein? Uau! Davi, o futuro rei, ouviu o que aquela mulher falou. Mas tem uma coisa também, mulheres: Abigail não estava manipulando, porque Abigail não controlava Nabal. Ou alguma mulher gosta de um homem mau e grosseiro ao seu lado? Gosta? Não passa uma vergonha na rua? Passa, né? Vai com os amigos, aí vai com os colegas da faculdade, do trabalho, teu marido ou teu namorado nem fala, nem olha na cara dos outros. Tu passa uma vergonha, né? Ei, homem, toma jeito na tua vida, tá? Seja pelo menos empático com as pessoas, porque o evangelho é o teu testemunho que está, e o testemunho da tua esposa que está em jogo. Seja empático, pelo menos. Abigail não controlava Nabal, mas ela também não controlava Davi. Ela controlava si mesma. Ela sabia o que tinha que fazer. Domínio próprio ela tinha. E eu quero te entregar aqui, já chamar o Ministério de Louvor, porque eu teria muito mais para falar. Te ensinar um princípio rápido para encerrar essa palavra. Deus, no Éden, concedeu ao homem autoridade e governo. No casamento, num relacionamento, mulheres, ouçam isso, ao homem tem dado duas características, duas incumbências, duas responsabilidades: autoridade e governo. Mas à mulher é dado poder e graça. Como assim poder? O que a palavra do Senhor afirma? A mulher sábia edifica. Isso é poder. Até porque a mulher tola vai destruir. A mulher tola vai acabar com os fundamentos de uma casa. Mulher, largue a tolice, largue a instabilidade das emoções. Deixa o teu marido governar. Deixa o teu marido governar. Agora, marido, governe bem, senão você pode acabar como Nabal. Ah, mas não era um culto especial de Deus namorado? Eu estou falando para a gente que todo mundo vai casar e glória a Deus, aleluia. Se não recebe, só não recebe se Deus te chamou para se dedicar exclusivamente à obra. Celibato, que são poucos. Não vem com aquele papo: Deus me chamou para o celibato. Não, só se foi mesmo de Deus. Que foi? Tá, vou deixar tu quieto, Mateus, fica quieto. Deus concedeu autoridade e governo para o homem. Sabe essa história das mulheres empoderadas? Meu irmão, a palavra de Deus já empoderou as mulheres. Por que tu precisa ser empoderada? A Bíblia já empodera a mulher na essência. Só que esse empoderamento feminino do mundo é para tomar o lugar de governo de uma casa, e não foi dado para a mulher o governo da casa. Infelizmente, se você não gostou disso, vai ter que reclamar com Deus. Leva a tua petição para Deus. Agora, esse poder que é dado à mulher pode mudar a história de uma família, como foi agora. E para aqui encerrar, olha o que acontece. Abigail voltou para junto de Nabal.
Eis que ele fazia em casa um banquete, porque era tempo da tosquia, se lembra? Muita festa. Como banquete de rei, era muito rico. O seu coração estava... É igual agora a gente cantou hoje, né? Como é que é? A primeira música? Eu correrei... Sala do trono, eu correrei pelo caminho do teu sangue. E depois... Não, aquela outra parte. Tá cantando a parte que eu não quero. Ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou para você. O sangue dele há poder. Essa música me lembrou uma música que a gente cantava há muito tempo atrás, que era Take Another Drink, tome mais um drink. A gente tomava na igreja, cantava na igreja. Não cante mais, por favor, essa música. Tá? É que a gente era muito extravagante, Tome mais um drink. Era do Espírito. A gente parou de cantar essa música que escandalizava alguns irmãos. Isso faz uns 25 anos atrás, tá? Mas ele estava alegre de beber, não do Espírito, obviamente, mas do que ele tinha conseguido. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado, por isso ela não lhe contou absolutamente nada. Ela era muito sábia. Ele ia contar para o homem bêbado, ele ia lembrar do quê? Nada. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. É isso que eu gosto. Leva para o relacionamento. Não pode haver segredo dentro do relacionamento. Segredo é motivo de infidelidade. Ah, mas eu nunca traí minha esposa, nunca traí meu marido. Mas vai trair se tu tiver segredo. Ah, tu está declarando isso? Não, é fato. O que tu esconde da tua esposa, do teu esposo, do teu namorado, da tua namorada, vai ser motivo para tu ser infiel no futuro. Seja nas emoções, seja no sentimento, seja até no físico. A Abigail era sábia. Ela contou tudo no momento certo. Não adiantava contar quando estava bêbado. Ela contou no momento certo. Eu estou com uma alegria de pregar essa palavra, estou com uma vontade assim, glória a Deus, porque eu sei que eu estou ensinando para uma geração que não vai cometer esses erros. Mas eu sei que essa geração, a nossa geração, precisa ser ensinada em relacionamentos, porque toda hora que a gente fala de relacionamento, a gente sai dando risadinha. Aí começa a falar sobre intimidade, de corpos, tudo piada, já viu essa piada? Aí eu gosto até de alguns pastores que fazem, mas tem uma hora que a piada tem que parar. Tem uma hora que a gente tem que tratar relacionamentos de uma forma séria, porque muda a tua vida, com quem tu casa, com quem tu decide andar no lado, eu diria a segunda decisão mais importante da tua vida. A primeira é aceitar Jesus, a segunda é com quem tu vai casar, porque ali tu está dividindo sociedade, companheirismo, intimidade, segredo, tu está dividindo a tua vida com alguém. A gente tem que parar de tratar relacionamento de uma forma jocosa, às vezes. Gostou da palavra? Jocosa, maravilhosa. Então o coração dele amorteceu dentro do peito, e ele ficou como uma pedra. Passado uns 10 dias, o que aconteceu? Morreu. Davi precisou matar? Abigail precisou controlar para matar o marido? Ela também podia ter dito: Davi, vai lá e acaba com ele logo. Estou louco para que morra aquele traste. Ela poderia? Ela fez isso? Não, ela preservou a vida dele. Ela preservou aquele que era mau. Ela não foi sensual. Ela não foi manipuladora. O próprio Senhor feriu. Por que será que ele ficou com o coração de pedra? A Bíblia não diz especificamente, mas com certeza deve ter sido por muito orgulho. Deve ter caído os butiá do bolso dele. Meu Deus, minha esposa teve que intervir para eu não morrer. E ela ainda deu aquilo que eu disse que não era para dar. O coração ficou de pedra.
Abigail não escondeu o que fez. Nabal se abalou com a intervenção da esposa. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, e aqui eu encerro de verdade, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail, dizendo que desejava tomá-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento. E ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Uma mulher sábia começou com um homem mau, grosseiro, não foi desleal, honrou, interviu, o decreto de morte foi anulado, serviu, reconheceu, e o próprio Senhor interviu depois. Inclusive essa é uma palavra de aviso. Cuide bem do teu relacionamento e do teu caráter e da tua conduta no teu relacionamento. Não haverá, não estou declarando morte para ninguém, mas pode haver uma morte emocional, um afastamento que endurece o coração, porque muitas das vezes nós nos portamos de forma equivocada com a pessoa amada, com a pessoa que a gente diz que ama, mas que a nossa atitude não condiz com as nossas palavras, estão longe, incoerentes. Em sua história, quem você será? Vai ser Nabal? Vai ser Davi? Vai ser Abigail? Cada um tem uma história, e é tão lindo quando vê uma história entre um homem e uma mulher ser construída, né? No Senhor. Mas a gente muitas vezes é tentado no cansaço, na fraqueza, na impulsividade, nas pressões, nos fracassos, nas frustrações e até no luto, ser impulsivo, tomar decisões erradas. Quem você será? Se coloque em pé. Essa palavra é uma palavra que não é só para casados, namorados, noivos, é para todos. Vocês ficaram mais tempo do que o normal ouvindo, mas tá bom. É bom que a gente se aprofunde na sabedoria que nós encontramos na palavra de Deus. Salmo 139 diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, caminho de justiça. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Deixa que diante da palavra de Deus o Senhor sonde o teu coração e reconheça as vezes que você tomou atitudes erradas, impulsivas, grosseiras, más, de desonra, de deslealdade, de total ignorância, negligência, que feriu, que ofendeu, que machucou, que desonrou. Ore ao Senhor e peça: Senhor, revela pela Tua palavra aquilo que eu preciso consertar.
Revela pela Tua palavra aquilo que eu preciso fazer. Me ensina, Senhor, nessa noite, mais uma vez. Eu não quero ser tolo, eu não quero ser mau, eu não quero ser impulsivo, não quero ser sanguinário, não quero ser vingativo. Não quero pagar o bem com o mal. Quero reconhecer o que vem da Tua parte, honrar aquilo que o Senhor deu a mim como um presente, ou como uma oportunidade de gratidão, de generosidade, de honrar aqueles que estão à minha volta. Mas também, Senhor, nos ensina nos relacionamentos, nos ensina, Senhor, a como se portar, qual conduta, qual atitude devemos tomar, Senhor. Nos traz para a Tua vontade, para a Tua revelação, para a Tua palavra. Ah, Senhor, não queremos ser negligentes, não queremos ser ignorantes, não queremos ser levianos, queremos ser encontrados fiéis, justos e íntegros na Tua presença, e na presença do cônjuge, na presença da pessoa amada, e até daqueles que aguardam, Senhor, que antes de encontrarem alguém ideal, perfeito, que a perfeição no caráter seja encontrada primeiramente em nós e não no outro. Que nós sejamos fiéis antes de receber, que sejamos íntegros antes de fazer algo, que desde o íntimo, Pai, sejamos sábios, inteligentes, tementes à Tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós vamos cantar. Nessa noite eu não farei nenhum apelo aqui à frente, porque eu creio que hoje aqui, nessa noite, foi para ensinar o teu coração, através de um relato bíblico, onde todos nós podemos enxergar verdades e revelações da palavra de Deus para a minha, para a tua vida, para as nossas vidas. Receba esse ensinamento como amor, não vingança, não acusação. Como diz a palavra, eu quero que a tua alma prospere, que ela vá bem, e que tudo em ti seja encontrado bem. Eu, como pastor, eu posso até agradecer a Deus, porque este ministério aqui, uma vez até já me interpelaram. Um amigo, ao ver vocês, muitos de vocês aqui, disse: olha, Minho, tem bastante casal lá no Ministério Jovem lá, né, que tu lidera. Aí eu falei: ué, mas lá na tua igreja não é assim? Ah, o pessoal não se encontra lá. Aqui se encontra tanto que nós já temos uns 15, 16 bebês espalhados. Ontem de noite nasceu mais um. Né, o bebê do Jonathan e da Josi nasceu ontem, a Alicia. Em breve a Isis também aí, né? E a Isis está ali, ó, daqui a pouco está no forninho. Ano passado não sei quantos casamentos eu fiz. Em abril eu fiz aqui, ó, Isabela e o Luca. Em março eu fiz do Dani e da Larissa ali, ó. Em setembro tem mais 2. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Eu acho que vocês ouviram o que eu falava. Família é projeto de Deus. Aí vocês, então nós vamos fazer família. Bora, olha só. Esse homem aqui já é pai. Chegou aqui só o fiapo. Já é pai. Vai ser pai ele também, ó. Aleluia. Família é projeto de Deus. Tome as decisões certas nos teus relacionamentos. No teu relacionamento conjugal, afetivo, mas também nos teus relacionamentos afetivos, de amizade. Nabal não soube ser um bom amigo. Abigail soube
ser uma boa esposa. Davi não sabia o que fazer, na verdade estava sendo impulsivo, mas teve alguém para corrigi-lo. Nós vamos cantar e agradecer a Deus por essa noite. Reconhecer que a palavra dele nos instrui e nos eleva para um caminho excelente. Como alabastro eis meu coração.